E depois, já veio, fez Chapecoense direto, Cruzeiro? Santo André. Santo André primeiro. Mas aí o Santo André, eu saí de um clube que só jogava o campeonato estadual, né? Eu fui muito bem lá, graças a Deus. E de lá eu fui pro Santo André, que jogava Série A do Campeonato Brasileiro. Foi no último ano do Marcelinho Carioca como profissional. Ah, ele jogou no Santo André o último. Joguei com ele, tive a honra de jogar do lado do Marcelinho Carioca. E lateral direito. Eu como lateral direito. Eu sim. como lateral E direito. já era uma marca sua aquela época, intensidade? Era. Foi uma coisa que te acompanhou desde o começo e em algum momento você falou assim, deixa eu mudar o meu perfil porque o futebol tá mudando. Não, na verdade o que me fez assim ter um destaque físico dos demais atletas foi um ex-companheiro meu, chamava Baggio, o apelido dele era Mosquito. Então quando eu tinha 14 anos, ele era sempre o primeiro na parte física. Então naquela época, né, tinha tiro de 2.000 metros, 5 séries de 2.000 metros. Treinamento que hoje, se alguém falar disso, arrepia. Né? Fazia 10 km, né? E o Mosquito era sempre o primeiro, assim, isolado. E era por uma questão de rivalidade mesmo. Pô, o Mosquito, a gente era muito amigo, né? Pô, o meu amigo consegue arrebentar nos treinos físicos e eu fico para trás. Eu queria passar o Mosquito. E foi ali, com 14 anos, que eu comecei realmente a treinar mais do que os outros. E aí, quando eu tinha folga no clube, eu comecei com 13 anos, né? Embora eu fosse, naquela época, pré-infantil, né? Como era chamado, sub-13, já era um clube profissional, que era o Caxias lá de Caxias do Sul. E aí eu comecei a treinar de folga, e quando eu ia para casa tinha folga, eu treinava. Às vezes fazia 2 períodos, né? Não podia, porque a gente estudava de manhã, treinava à tarde. Só que às vezes quando não tinha aula de manhã, era algum feriado, eu treinava de manhã, treinava à tarde com um time para querer ser o primeiro na parte física. E aí me acompanhou até o final da minha carreira. E numa época que não tinha igual hoje, que um clube que desse estrutura de treino, até numa internet para você buscar, você tinha que fazer talvez muito da sua cabeça, né? Eu fazia mais do mesmo. Porque você repetia? Eu repetia, né? Na minha cabeça aquilo ia fazer. Pô, se a gente fez 10 km, eu fizer 15... Eu tô fazendo 50% melhor, de repente mais que os meus companheiros. Então eu procurava fazer daquela forma, mais do mesmo para acelerar o processo. E deu resultado, né? Deu resultado. Agora, uma coisa que eu acho interessante, tirando, até que vai ser o objeto de uma coisa maravilhosa que a gente gosta, que é o vinho, que eu sei que hoje, né, na sua vida, você tem tocado a vida de empresário um pouco nisso também. Você sempre se preocupou. Eu já sei porque a gente conviveu, acompanhou. Acho que na sua vida não existe o chamado dia do lixo, né? Chegar no domingo, eu vou comer fast food, tomar refrigerante, fritura. São coisas que você sempre também cortou ou foi num dado momento você foi vendo, opa, isso aqui para mim não condiz com a minha carreira, eu vou tirando? Ou veio desde lá de trás? Não, assim, desde... porque assim, eu nunca tive tanto talento igual os grandes jogadores, né? Então eu sabia que eu tinha que me diferenciar em alguma coisa, e seria na parte física. Só que a parte física não é só treinar, tem que cuidar da alimentação, do descanso, né, do sono, da hidratação. Então eu lembro que a gente morava na concentração, aí os caras compravam 2 litros de refri, 2 pacotes de bolachinha recheada, direto. E aí colocava assim, ó, no chão, abria a sacola que trazia do mercado, estendia a sacola no chão, despejava os 2 pacotes de bolacha recheada em cima da sacola, com os copos de refrigerante lá e ficavam tomando refri e pegando a bolachinha lá do chão. Aí eu ficava olhando assim, aquela fome, né? Porque não tinha lanche à noite na concentração, era só 3 refeições. A última era às 6 da tarde, que era a janta. Eu, cara, que vontade de comer isso. Só que eu pensava assim, mas se eu comer, vai prejudicar o meu treino de amanhã. E aí desde cedo, né? Desde os 14, 15 anos, aí eu... Por peso de consciência, né? Eu não sabia muito o que faria no meu corpo. Hoje a nutrição igual né? Eu não tinha base nenhuma de nutrição. Eu só sabia que aquilo não ia fazer bem pro meu corpo.